que, né, como você falou assim, de novidades, eu vejo que o Brasil pode ser o grande, né, propulsor de tecnologias de baterias. E, na verdade, não se fala mais nem de bateria. Há algum tempo atrás, né, vinham se falando muito do grafeno. Ah, tem o grafeno aqui e tal. Sim. E existem empresas, né, dos nossos amigos mineiros ali, é, onde eles estudam o grafeno ainda. E o grafeno ele continua se desenvolvendo. Só que na surdina ali, ninguém fala mais nada, né? Talvez foi ofuscado por esse boom, essa avalanche chinesa e tudo mais. Só que ele continuou nos estudos. E o que se fala muito, né, na parte de estudo, tecnologia e desenvolvimento é a questão de hipercapacitores. Né? Então, não é chamado mais de bateria, são hipercapacitores, porque o capacitor também é um acumulador de energia, onde ele absorve a energia, armazena e descarrega, né? Só que de uma forma diferente de construção. Propulsor de tecnologias de baterias. E, na verdade, não se fala mais nem de bateria. Há algum tempo atrás, né, vinham se falando muito do grafeno. Ah, tem o grafeno aqui e tal. Sim. E existem empresas, né, dos nossos amigos mineiros ali, onde eles estudam o grafeno ainda. E o grafeno ele continua se desenvolvendo. Só que na surdina ali, ninguém fala mais nada, né? Talvez foi ofuscado por esse boom, essa avalanche chinesa e tudo mais. Só que ele continuou nos estudos. E o que se fala muito, né, na parte de estudo, tecnologia e desenvolvimento é a questão de hipercapacitores. Né? Então, não é chamado mais de bateria, são hipercapacitores, porque o capacitor também é um acumulador de energia, onde ele absorve a energia, armazena e descarrega, né? Só que de uma forma diferente de construção. E esses hipercapacitores, tecnologia brasileira, né? Tecnologia grafeno, e ele pode ser a revolução. A gente não fala ali que quando surgir aquela bateria com autonomia de 1.000 quilômetros, que carrega em 15 minutos, 10 minutos, esse hipercapacitor de grafeno pode ser essa revolução, entendeu? E é coisa nossa, Brazuca. Os nossos amigos mineirinhos na cena aí. Que legal, cara, que legal. Rodrigo, é como você sempre falou, né? Todo composto de bateria tem seus prós e tem seus contras. Esse hipercapacitor que você está pré-anunciando aqui para a gente, de grafeno, ele, pelo visto, ele vai ter um poder energético maior, né? Na questão de autonomia, né? Mas qual será o ônus dele? Tem o bônus, mas tudo tem O ônus é o grande custo de construção ainda, porque é algo novo, como a gente sempre fala, tal. Mas agora, vamos falar de uma questão que todo mundo fala, durabilidade. Né? Boa. Uma bateria, em média, ela pode dar ali em torno de 10 mil ciclos de carga, mais ou menos. Né? Os hipercapacitores é coisa de 1 milhão de ciclos de carga. Né? Vida útil estimada de 30 anos para uma bateria com hipercapacitores. Né? Então, realmente, o grande problema ali ainda é o quê? Um investimento, né? Uma visão, um direcionamento, posicionamento de desenvolvimento para que isso ocorra e seja barato para construir. Né? Porque daí tem que modificar toda uma indústria, né? Tem que modificar todo um conjunto ali para que isso se torne viável e acessível a todos. Né? Então, hoje, o problema, né, não é a capacidade energética, não é a quilometragem, não é o composto, porque nós temos... A inflamabilidade dele também seria controlada? Ou seria de alto poder de combustão ali, no caso... Não, mesma questão que o lítio fosfato. Né? Certo. Ele também não pega fogo dessa forma quando entra em colapso. Né? Certo. Então, a grande questão dele ainda é
o valor, né, de construção para fazer esse componente. Eu tenho outra pergunta agora. Nossa, você levantou uma lebre aí. O encapsulamento dele, como você falou que já não seria nessa nomenclatura ou nessa posição de bateria, seria um hipercapacitor. O encapsulamento deles iria replicar como se fosse a Blade, que é em formato de lâmina, ou tem-se já esse projeto, Rodrigo? Tem. A construção de um capacitor é muito parecida com a construção de uma bateria, onde nós temos dois materiais de composições diferentes, um isolante entre eles, né? E isso pode ser um capacitor, ele pode ser cilíndrico, né? Ou ele pode ser também prismático. Né? Você pode tem vários tipos de construção de capacitor. Não tem capacitor que é só redondinho ali. A gente tem capacitor que também é prismático, né? É só o conceito dele que é esse: materiais diferentes, um isolante que também tem que ter o anodo, cátodo, né? Um composto que vai fazer, no caso não utilizando eletrólito, mas né, no caso dos estados sólidos, se utiliza o próprio carbono para fazer transporte de elétrons entre eles, né? E a construção pode ser cilíndrica, prismática. Você pode variar o tipo de construção também. Ótimo. Como é nas baterias, né? Como é nas baterias. Como é nas baterias. A gente tem essa variação nas baterias, né? Cilíndrica, prismática, tem o envelope, né? Tem vários tipos de bateria de construção, só que é da mesma forma, né?